Continuando nosso tutorial, você já aprendeu como fazer uma interação que ao clicar no botão, ele aparece a notificação e conta cada vez que você clica. E hoje você vai aprender a adicionar mais uma interação que é, ao clicar, ele dá o feedback da quantidade de produtos restante do produto. Meu nome é Flávio Cordeiro e você vai fazer tudo isso usando variables do Figma. Caso você não tenha visto a primeira parte do nosso tutorial, vou deixar aqui no card o vídeo. Eu aconselho você a dar uma olhada lá primeiro e depois volta aqui com a gente para acompanhar na segunda parte. E para você que já viu a primeira parte, para a gente recapitular, o que a gente fez no vídeo anterior foi, usando variables, que é a nova ferramenta do Figma, agora a gente pode adicionar e no nosso carrinho ele já dá o feedback ali da quantidade que a gente quer. Start, apareceu. O que eu quero fazer agora na nossa segunda parte? Eu quero adicionar, dar o feedback de quantas unidades tem do produto. Que ao apertar adicionar, isso aqui vai reduzindo para mostrar para o usuário a quantidade de produto que tem. Beleza? Para isso eu criei um elemento bem simples aqui. Temos o escrito unidades aqui e o número 5 separado. Isso é bem importante, ele precisa ser separado porque a gente vai colocar os variables no número aqui, Então ele precisa ser separado. E coloquei uma barrinha aqui, nada demais. E tudo isso aqui a gente está usando o Auto Layout, então tá tudo agrupado aqui, ó. Se a gente mexer, tudo configurado dessa forma. E se você não sabe sobre Auto Layout, eu vou deixar outro vídeo aqui no card que explica melhor, mais detalhado como é que funciona. Isso aqui a gente tem e a partir disso a gente vai fazer nossos variables. Primeiro, a gente precisa criar um novo local variable aqui, que é, caso você não lembre, o nada selecionado na parte de design, você vem aqui em local variables, clica aqui. A gente vai criar um novo que vai ser para essas, quantas unidades tem? Create variable, vai ser um número, e vou colocar itens amount. E vou colocar, aqui a gente pode colocar quando quiser, eu vou colocar 6 itens para vender. Beleza, colocou ali. Agora a gente só vem no nosso número, deixa só o número selecionado. Agora a gente tem esse acesso aqui, que é Apply Variable. A gente vai clicar aqui, o que a gente quer? Item Amount. Note que vai mudar o número lá, quando eu clicar aqui, pronto. Agora a gente já sabe que essa variable está aplicada nesse número aqui. Tanto que, se eu mudar qualquer número aqui, 8, 5, 12, 112, olha, por isso que é legal o Auto Layout, ele já vai atualizando ali certinho para mim. Mas no caso nosso tutorial, vou colocar um 5 aqui para ficar mais fácil. Beleza. Agora a gente precisa dizer para o nosso botão, e ao clicar nele, vai mexer nesse número aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai no nosso prototype, vai clicar aqui, eu vou puxar isso aqui para cima, que eu sei que ele vai descer aqui. Clicou nele. O que a gente já tinha, O do card aqui, que conta mais um, que é o card lá em cima. E quando ele ficar true ou false, que é ligado ou desligado. Card notification. Agora a gente vai aplicar outra variable, que é a nossa variable. Cliquei aqui, Pick target variable. A gente vai pegar o que? O nosso item amount. Clica no item amount novamente, que eu vou dizer para ele assim. Item amount. O que a gente precisa? A gente quer que quando clique ele reduza, Então vai ser subtract. Que é aqui e por 1. Cada vez que clicar, vai reduzir por 1. Dá um Enter, beleza. Agora a gente vai no nosso parada aqui. Lembrando que agora o Figma atualizou. Se tu colocar Shift, espaço, ele aparece o nosso protótipo. E vamos ver se funcionou. Dá uma olhadinha no 5 lá. Funcionou. E ao mesmo tempo está funcionando lá. Isso que é o animal do variable, que a gente vai conseguir colocar um monte de coisa numa interação só. Então, funcionou, bonito. Só que temos esse problema aqui, A gente colocou o número e isso aqui tá errado, Não vai ter negativo. Só que a gente vai ajustar isso já com as condições. Vou dar fechar aqui, que a gente vai falar para ele. Clicou novamente aqui, clicar na interação do nosso botão e a gente vai colocar uma condição agora. A gente vai clicar aqui, vê que tem mais uma opção agora nessas atualizações, que é o conditional. A gente vai clicar aqui. O que o conditional faz? Ele dá condições, seria o if ou else, seria se tal coisa acontecer, faça isso, do contrário, faça isso. Se a gente não colocar nada aqui no do contrário, ele não vai fazer nada. Então, às vezes, não é necessário colocar nada aqui no else, mas no if é necessário. Qual que vai ser a condição? Vou puxar isso aqui para cá, vou clicar aqui, clico, item amount. O que eu quero dizer para ele? Para ele não ficar negativo, Então, eu vou dizer para ele assim, greater than or equal to, que é maior que ou igual a 1, entendeu? Já vai entender, já vou dar um Enter. E agora a gente vai adicionar
Na verdade, a gente não vai adicionar nada. Como a gente já criou aqui o setVariable, é só a gente puxar isso aqui para cá. Que é isso que a gente quer, né? Que a condição seja, quando for maior ou igual a 1, que faça essa subtração. Se for menor que 1, que vai ser o 0, aí não quero que mais faça essa subtração. Então vamos lá. Se você tentar arrastar assim, não vai rolar. Ele não deixa. Você tem que reduzir aqui, ó, deixar só essa linha e puxar para cá. Beleza? Eu joguei para cá. Às vezes o Figma dá um pauzinho e ele não deixa tu arrastar assim, mas se você reiniciar ele vai funcionar normalmente. Não sei porque acontece isso, provavelmente, né, alguns bugzinhos, mas é isso aqui. Arrastei aquilo que a gente já tinha feito, que é a quantidade negativa aqui, ele vai fazer. Ou seja, estou dizendo para ele que se for um número 1 ou maior que 1, ele pode reduzir de menos 1. Ou seja, se for igual a 1 menos 1 vai dar 0, certo? É isso que eu estou dizendo para ele. Acho que é isso, fechou? Agora a gente vai na nossa simulação, que é Shift espaço. Vamos ver como é que ficou. Adicionar. Ó, reduziu, reduziu, reduziu. 0. Perfeito. Ele fez o nosso cálculo, chegou no 0 e ele parou. Ó. Foi a condição que a gente deu para ele. Porém, vamos deixar isso mais interessante. Mas antes disso, se esse tutorial está sendo útil para você, aquela troca de gentileza, curte aí, que ajuda eu, ajuda você, até para o YouTube entregar os próximos vídeos, que provavelmente eu posso fazer mais vídeos sobre essa parte aqui, sobre variables, e para o YouTube te entregar, ele precisa saber que você gosta, e para ele saber disso, você tem que curtir e se inscreva no canal, que ajuda você e ajuda eu, beleza? Então vamos lá. Eu quero deixar isso aqui mais interessante. Eu quero que quando chegue a 0, eu não quero que apareça para o usuário 0 unidades. Eu quero que suma essa informação. Para isso, a gente precisa criar, vamos no Design, Local Variable, clica aqui, e a gente vai criar uma nova variable, que é Boolean. Vai ser o quê? Item Amount Visible. Eu vou deixar True, beleza? Coloquei o valor aqui. Agora a gente vai clicar no nosso amigo, simulação, é aqui, ó. Cliquei em toda essa parte aqui, ó. Todos esses 3 elementos que estão aqui selecionado. Eu vou vir aqui no Layer e clica com o direito, não é com o esquerdo, tá? Se você clicar com o esquerdo, ele só vai desaparecer. É com o direito. E a gente vai ativar aqui, ó, Item Amount Visible. Clicou. Quer saber se está funcionando? Ó, se eu clicar no False, ele some. Ou seja, a gente já aplicou a informação nele. Agora a gente precisa dizer para o botão que na hora de apertar, para ele sumir quando tiver com 0 para baixo. Me segue aqui que vai dar tudo certo. Protótipo, vou fechar isso aqui, clico aqui, vou puxar isso aqui para cima. Vamos lá. Qual que é a condição? Se for maior ou igual a 1, conta até menos. Caso isso não aconteça, eu quero que você setVariable, que a gente tinha colocado, Item Amount Visible, e vou colocar False. Dá o Enter. Fecha aqui, Shift espaço, puxa para cá, vamos ver se está rolando. Ó, funcionou, sumiu, ele entendeu certinho, e espero que você já tenha curtido o vídeo. E falando nisso, que mais ideia você tem para a gente aplicar no nosso protótipo aqui para deixar ele mais interessante? Eu trouxe essa, mais uma adição aqui. Se você pensa em mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui, deixa aí nos comentários que ajuda o canal e eu trago mais vídeos sobre. Vamos lá. Mas tem um probleminha aqui. Ele foi pro 0, né? E o certo era quando tivesse no 1 ele sumisse, né? Não quero que... Não fez sentido aqui, né? Mas isso aqui é fácil de corrigir. A gente vai clicar, deixar isso aqui para cá. Porque ele tá com o igual aqui de agente, porque se a gente tirar isso aqui, que como tem o igual, ele tá fazendo 1 menos 1 que dá 0. E só depois que ele vai fazer o else, ou seja, depois do 0 aparecendo ele vai sumir. Então é só eu tirar o igual daqui. Greater than e 1. Enter. Isso deve solucionar o nosso problema. Adicionar. Tcharam! Viu só? Cara, variables ficou animal. Dá pra fazer muita coisa, dá pra pirar muita coisa. A propósito, já recebi uns feedback de uma galera fazendo umas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar logo aqui no canal. E o que mais você quer ver nesse protótipo aqui? Eu pensei em quando ele ficar, sem unidades, trocar o botão aqui. A gente pode colocar esgotado aqui, trocar a cor, ficar esgotado. A gente também pode adicionar um pop-up, aparecendo ali, item esgotado, algo do tipo. Sugere aí o que você quer ver mais nesse protótipo aqui, a gente evoluir no Variables e ficar muito mais profissional no Figma. Nos vemos na próxima e valeu!